Amém, meus irmãos. Mais uma vez, vamos estar terminando agora essa sessão de estudos, né, sobre os livros de sabedoria, que são, como o pastor falou, né, nós resolvemos trabalhar esses livros com a igreja durante esse período, porque são 5 livros, então já nós estamos no quinto. Né? Hoje é o último livro que nós vamos estar trabalhando com vocês, que eu vou estar trabalhando com vocês, que é o livro de Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, que dentro da Bíblia são livros que tratam sobre a questão de particularidades das pessoas em relação ao Senhor Deus, né, daquela época em específico, Israel. Os livros de sabedoria, para a perspectiva do povo hebreu, eles estavam chamando... Na verdade, para nós temos a Bíblia e os hebreus, naqueles dias, até hoje, devido à questão da tradição talmudiana, né, que o Talmud vai surgir depois de Neemias, quando eles vão fazer um ajuntamento de todo o conhecimento que eles tinham como judeus que eles eram, hebreus que eles eram, e vão construir a visão Talmud, né? Hoje você não tem mais um judaísmo de sacerdotes hoje em Israel. Hoje o judaísmo ele é talmudiano, né? Baseado naquele pensamento dos rabinos. É um judaísmo rabínico, não é um judaísmo sacerdotal mais. Né? Então, o judaísmo é totalmente diferente. Então, dentro do judaísmo, nós temos eles não têm Bíblia como nós. Muitas pessoas falam, eu sei qual que é o livro dos judeus, é a Torá, né? Não, o livro dos judeus é a Tanakh, que você junta Torá, Neevim, Ketuvim. Torá, que é o Pentateuco para nós, Neevim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos, que é o que nós vamos estar estudando. O Ketuvim, que é dos hebreus, eles têm muito mais livros de escritos do que o nosso. O nosso é apenas 5. Né? Inclusive, o próprio Daniel não é profeta dentro da perspectiva judaica. Está no livro dos escritos, que fala sobre experiências da vida. Né? Então, Daniel mesmo não é profeta dentro da concepção judaica, no livro deles. Para nós, sim, mas para eles, não. Então, nós vamos estar trabalhando nesse livro agora, em especial, dos Cânticos dos Cânticos, Cantares, que fala sobre o amor, né? um noivo, um amor do rei Salomão. Apesar que o rei Salomão ele era muito apaixonado, né? Ele teve várias esposas, mas os casamentos que ele teve não foram casamentos como hoje nós temos, né? Casamentos que são baseados em sentimentos. O casamento hoje ele é feito baseado em sentimento. Naqueles dias e até pouco tempo atrás, o casamento não tinha muito a ver com isso, né, com sentimentos. O casamento estava ligado mais à questão de você garantir contratos, garantir hegemonias. Né? Hoje que se casa, inclusive, eu não sei se vocês já leram o livro do Tristão e Isolda, né? E até passou um filme no cinema também, alguns anos atrás. No livro do Tristão, quando alguém fala, ele fala que está apaixonado por Isolda, aí, mas você sabe que não pode se apaixonar? Ele falou assim, paixão é morte. Ele falou, então que me venha a morte. Porque os casamentos medievais, os casamentos no Ocidente medieval, no Oriente Antigo, não se fazia por amor. Os casamentos eram feitos contratos, né, de alianças tribais, clãs, né, alianças de cidades e estados. E hoje não, hoje o casamento você apaixonou, você casa com quem se apaixona. Antigamente não existia, até pouco tempo atrás também, no Brasil também, né? No Brasil não se casava por amor, se casava, você era prometida por alguém para atender o interesse da família. Então a mulher, aí o homem pagava-se um dote, e dentro desse dote a mulher passava a ser propriedade do homem, né? E um exemplo de casamento que nós temos na Bíblia, quando você lê o livro de Efésios, capítulo 5, que o apóstolo Paulo fala que o casamento deve ser fundamentado, baseado em quê? Você quer saber como ama sua esposa? Olha como Cristo ama a igreja. É assim que Paulo fala. Porque na época
Ele disse que a partir de agora, que o ministério perfeito que eu falo de Cristo é a igreja que ele fala que um casamento perfeito é aquele que Cristo ama a igreja. Isso deve ser copiado pelo homem, né? Então, o que acontece no livro de Cantares? O livro de Cantares ele foi rejeitado por muito tempo, nos primeiros séculos, porque esse sentimento que você vai ver de Salomão não era uma coisa muito comum, não era algo normal de se expressar naqueles dias. Até porque muitas pessoas pensam que amar a Deus é chorar por Deus, é sentir, ter emoções, né? Isso não é amor, isso é paixão, ou então, às vezes, talvez é um sentimento que você está colocando em Deus. Né? Amor, na Bíblia, não tem muito a ver com paixão, com sentimento. O que tem a ver com sentimento é paixão. E muitos de nós temos muitas paixões e, às vezes, tratamos Deus das mesmas maneiras, da mesma forma. Às vezes você chora, né? Até porque, às vezes, pessoas falam assim, eu amo tanto Jesus, eu amo tanto Jesus. Só que esse amor por Jesus não tem sentido para ele se você não amar o seu próximo. Se você quer demonstrar o amor, porque a Bíblia diz assim, que como é que eu devo amar meu irmão? Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Com amor de morte. O amor, se você levar dentro dessa perspectiva, ele te consome. O amor consome você. Entendeu? O amor não é só um sentimento, não é um sentimento que mexe só com as suas emoções. O amor, ele te desgasta, ele tem preço, ele é custoso, ele te consome. Então, não adianta você falar para Deus que ama a Deus se você não tem um comportamento amoroso, ou seja, de doar-se, de se dar, de ser doador, de ser de entrega, que se condói pela dor do seu irmão. Se você não tem esses tipos de comportamento, esse tipo de atitude na sua vida diária cristã, falar para Deus que ama Ele porque você ouviu uma música que mexeu com as suas emoções, não faz diferença para Deus. E até porque, muitas vezes, quando você sente Deus, nem é Deus que você está sentindo. Porque Deus, Ele está aqui só pela fé. Se você não tiver fé, é impossível agradar Ele. Então, eu quero falar para vocês nesse dia de hoje sobre esse livro que mostra essas perspectivas da paixão de Salomão por uma mulher em específico chamada Sunamita. Um livro muito controverso, que fala de sentimentos muito fortes, que, para os hebreus, na época, expressava o amor de Deus por Israel. E nós, hoje, interpretamos como o amor de Jesus pela igreja. Como eu tenho dito para vocês, Jesus é o tema central da Bíblia. E não é diferente no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. No livro de Cantares, ele é o belo noivo que deixa a sua vida de glória em busca da sua noiva. Você pode colocar, por favor, o slide? Então, no livro de Cantares, Jesus, ele é o belo noivo em busca da sua noiva. O Cântico dos Cânticos, ele, por excelência, o mais belo dos cantos celebrados, né, do amor mútuo de um amado por uma amada. Esse amor aqui não é o mesmo amor que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Ele é uma paixão. Ele é um amor mais voltado, está traduzido como amor por causa da cultura ocidental, mas ele está mais voltado para uma paixão. Aquilo que Paulo fala de amor está relacionado com aquilo que eu falei no começo, de caridade, de se doar, de sofrer pelo outro. Esse amor aqui é um amor que, dentro de uma perspectiva, em alguns momentos, ele vai mostrar aquela paixão, como Cristo. Cristo era apaixonado, a paixão de Cristo era tão forte que levou ele a morrer pela igreja, pelas pessoas, pelos pecadores, na verdade. Então, dentro dessa perspectiva de amor, você vai entender esse amor que eu vou expressar para vocês como paixão, que leva as pessoas a abrir mão também, né? Porque ele se fez, às vezes tem uma passagem que ele se faz, que ele vai até na camponesa,
como rei e ela se assusta com ele. Mas depois ele volta e se disfarça de camponês também. Cristo fez isso também. Ele se esvaziou da sua glória e veio até os seus como se fosse um dos seus. Ele fala assim, ó, o livro de João fala, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Por quê? Porque ele era tão semelhante a eles que eles não conseguiram perceber que ele era o rei dos reis. Ele se desfez de tudo o que ele era e veio até os seus. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creem, que não são pela vontade da carne. Você não se torna filho de Deus como um homem resolve, mas uma mulher ter um filho. É só pela fé. Por isso que tudo o que você fizer em relação ao Senhor tem que ser pela fé. Não adianta você usar suas emoções. Não adianta você chorar. Às vezes é lógico que você chora, mas não porque Deus vai se mover por causa disso. Você chora porque você é humano. E humanos choram, porque humanos têm emoções fortes. Mas, se você, no momento que você estiver chorando, você não usar a sua fé, não faz diferença para Deus. Você não consegue tocar Deus. Ah, então eu não posso chorar quando eu for. Lógico que pode. Como eu falei, você é humano. Só que você tem que chorar, pode chorar, mas invocando o Senhor pela fé. Entendeu? Então, essas coisas estão relacionadas com os sentimentos que estão relacionados à paixão. Por isso nós choramos, somos emotivos. Somos seres da espécie humana, das espécies criadas, somos os mais frágeis. Você percebe que o ser humano não foi feito para matar. Cadê suas garras? Quando você fecha a mão, sai uma garra igual a do Wolverine? Não. Quando você range os dentes, a sua presa, ela vai saindo que nem a do Drácula? Não. Nós não fomos feitos para matar. Tanto é que para matar nós precisamos de usar artifícios externos, armas, bombas, venenos, guerras químicas, porque Deus não nos criou para matar. Deus nos criou para podermos liderar. Né? E não dominar. Quem domina é o pecado, né? O pecador, o homem pecaminoso que domina, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, eles lideram. Eles não dominam. Nós fomos feitos para matar. Por exemplo, um leão. Um leão tem uma pata gigantesca e umas garras terríveis. Por quê? Porque eles foram feitos para matar com as próprias mãos. Nós não. Então, o livro de Cânticos, por excelência, ele trata a respeito de um amor mútuo, que você percebe que não é só o noivo que ama a noiva. Tanto que o livro de Cantares, alguns estudiosos, inclusive de universidades que fazem monografias, TCCs, eles começam dizendo que, alguns até afirmam que não foi Salomão que escreveu, mas a mulher que escreveu. Por quê? Porque o livro começa com uma expressão de amor, da mulher para o homem. Dela falando do meu amado. Então, o livro de Cânticos, dos Cânticos, não é um livro que apresenta apenas o sentimento do rei para com a noiva, mas um amor mútuo. Você vê que existe a reciprocidade, ou seja, ela o ama e ele também a ama. É como a igreja. Não adianta Deus amar a igreja dando o seu filho se nós não tivermos uma expressão de doar-nos para o Senhor, em todos os aspectos. Vou dar um exemplo para vocês aqui, bem fácil de se entender. Interpretativo. Você, como igreja que vem ao templo, né, cultuar ao Senhor, você se doa de 3 formas no domingo à noite. Você se doa cantando músicas, agradecendo, músicas de emoções sentimentais, demonstrando seus sentimentos, né? Expressando para as pessoas os sentimentos através de louvores, dizendo que Deus é bonito, que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, que Deus te salvou, que Deus tem poderes, né? Depois você se doa através dos seus dízimos, das suas ofertas, você se doa através do esforço da sua vida. Você se gastou lá fora para conquistar alguma coisa e você dá parte daquilo se doando para Deus. E depois você doa a sua presença na hora da palavra para poder
absorver um conhecimento bíblico para poder gerar o que em você? Vida, alimento. Você se doa para poder alimentar. Então, nessa perspectiva, você se doa. E lá fora, você se doa para o Senhor quando você nega a sua natureza adâmica, de filho do homem, Ben Adam, né? Aí você se doa lá fora, negando a natureza adâmica sua e permitindo que a natureza de Cristo habite em você. O livro, né? Esse livro que emprega a linguagem de amor apaixonado, tá vendo? De paixão, causou espanto. O nome de Jeová só aparece nele sobre forma abreviada, em Cânticos capítulo 8, versículo 6, que significa Yah. Apesar que o nome de Deus não tem como ser pronunciado, mas na verdade você quando fala Yahvé, é porque se colocou duas vogais para dar som, para ter como se pronunciar, né? Então, para nós, Yahvé se torna, quando vai para o latim, Jeová, né? Javé, Jeová. Aí para a nossa língua se torna Jeová. Então, ele causou espanto, porque esse tipo de sentimento não era muito bem aceito por aquele povo naquela época. No primeiro século da nossa era, os judeus cantavam os cânticos, eles eram cantados em festas profanas. Tanto para você ver que o livro de Cânticos, ele não era um livro que era assim, falado no meio da congregação, como a Torá, né, a lei, como os profetas. Ele era um livro que era usado muito para festas profanas. O que é festas profanas? Já falei aqui para vocês que profano refere-se ao ser humano. Apesar que hoje nós temos uma concepção de profano como alguém que vive fazendo coisas erradas, que profana as coisas. E realmente, por exemplo, você não pode tratar o sagrado como uma coisa humana, o profano. Profano é humano. Então, o livro de Cântico ele era usado em festas para cantar em casamentos, né? Falar sobre sentimentos amorosos de homem e mulher. Ele era muito usado nessas perspectivas para poder falar sobre a questão de festas profanas de casamento. E continuaram a fazê-lo, né, de mau grado à interdição feita pelo Rabi Akiba. Nos livros judaicos foram levantadas dúvidas sobre a canonicidade, a questão se teria como ele entrar no canon. Então foram resolvidos pelo apelo da tradição. Tinha algumas dificuldades para poder, porque a Bíblia, não sei se vocês sabem, essa Bíblia que você usa aí, ela não veio dos maçoretas ou do Jerônimo, da tradição da Vulgata, ela é dos Septuagintas. Essa Bíblia que você usa, ela é uma Bíblia Septuaginta, da tradição Septuaginta, né? Alguns usam a tradição, a interpretação crítica dos textos. Então, mas a nossa Bíblia não é maçoreta e nem de Jerônimo, a Vulgata latina. A nossa Bíblia ela é Septuaginta. Então, os Septuaginta usaram uma metodologia de canonicidade um pouquinho diferente desses outros aspectos, baseados na perspectiva desses outros intérpretes. Nós temos outras interpretações também, mas eu vou falar só essas para vocês, porque não adianta dar tanta informação, até porque isso aqui é uma escola dominical, provavelmente muitos de vocês não vão nem muito lembrar disso depois. Então, o que acontece? Como a sua Bíblia ela é da tradição do Septuaginta, da tradução Septuaginta, então, na sua Bíblia, o livro de Cânticos, dentro dessa canonicidade, ele vai demorar um pouquinho para poder se adaptar a isso, porque precisa da tradição interpretar isso de forma adequada. Quase tudo que vocês têm hoje está muito baseado na tradição. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Por exemplo, vocês sabiam que a Bíblia, tem muita gente que eu cursei faculdade, né? Estudei história, filosofia, teologia. Na faculdade eu dei aula de filosofia, no ensino médio, muito tempo. E é interessante que na filosofia mais tradicional, mais clássica, você estuda Platão, Tales de Mileto, Sócrates, esses caras todos. E a tradução mais próxima que nós temos de Platão tem 1000 anos. E vocês sabiam que quanto mais tradução você tem de um texto,
mais esse texto se torna original. Então a Bíblia ela é mais original do que qualquer livro que se estuda na faculdade. Aí você vai falar com um professor de filosofia, a Bíblia foi escrita por homens, ignorância, eu não concordo, mas o idiota vai lá e fica lendo Platão, que tem 1000 anos, é a tradução mais nova dele. Enquanto a tradução da Bíblia, a interpretação bíblica do texto copiado da Bíblia, tem mais ou menos 50, 60 anos. Quanto mais eu trago um texto histórico para perto de você, mais esse texto é original. Eu sou professor de história, eu sou formado em história, eu sei o que eu estou falando. Então a sua Bíblia, ela é mais original do que muitos, até mais do que muitos filósofos gregos. Muito mais. Aí você vai para a faculdade, o professor de filosofia ensina Platão, Sócrates, que tem quase 2.500, 2.300 anos, como se eles fossem mais originais do que a Bíblia. E não são. Então os textos mais originais do grego clássico têm 1000 anos, 1.200 anos. E o texto mais original da Bíblia, a tradução mais original da Bíblia, se tiver 60 anos, é muito. Então significa que a Bíblia é mais original do que esses textos. Sabiam disso? Não, né? Então quando alguém falar que a sua Bíblia é coisa de homem, não tem valor isso aí, isso foi escrito por homem, isso aí... mas a minha Bíblia é mais original do que os filósofos que você gosta. Então, uma curiosidade. Cantares, né, com seus 117 versículos, é um dos menores livros da Bíblia. Alguns cuidados. O estudo cuidadoso de Cantares requer que se dê muita atenção para questões introdutórias. Contexto, autoria, datação, interpretação. Por quê? Por ser um livro controverso, você precisa ter alguns cuidados em relação à sua exposição. Eu estou falando de forma simples com vocês, até porque nós estamos em escola dominical, como eu acabei de falar, e nós temos que trabalhar de forma bem simples, não pode se demorar, até porque eu não tenho muito tempo para falar de muitas coisas, não, eu vou ir para outros caminhos, eu não consigo concluir e fechar, mas eu vou trazer para vocês a explanação bem básica, que vai dar para vocês uma confirmação de uma compreensão básica, pelo menos, do que esse livro representa. Tá ok? Qual é a relevância para os nossos dias no livro de Cantares? Naturalmente, a aplicacidade dele, a aplicação dele depende da abordagem que se dá ao livro e às suas interpretações resultantes. Então, você deve abordar livros da Bíblia, você tem algumas formas de abordarem os livros. Como eu estou abordando, como isso aqui é uma sala de aula, como isso aqui é uma aula, a abordagem ela é só de apresentação de conteúdo. Eu só vou apresentar conteúdo para vocês. Entende? Por exemplo, a Bíblia é um livro que tem várias formas de se interpretar. Nós temos alegorias, né? Eu já vi muitas pessoas pregando a alegoria como se a alegoria fosse uma coisa de fato. Por isso precisamos estudar. Um livro cheio de alegorias é o livro de Apocalipse. Tem muitas alegorias que falam que o dragão surgiu e ele tinha 7 cabeças. Aí você começa a imaginar, meu Deus do céu, o dia que apareceu um dragão aqui, o que eu vou fazer, meu Deus? Né? Até porque o dragão não faz parte do contexto judaico. O dragão faz parte do contexto chinês. Mas devido aos portugueses terem tido envolvimento com os chineses, né, que foram na China, aprenderam muitos desses conceitos, então eles apresentam esses nomes para esses tipos de... Aí fala assim, eu vi a cauda do dragão descendo como fogo, o dragão... Então muitas coisas são alegorias, não vai aparecer um dragão na Terra. Até porque se aparecer um dragão não durava 1 minuto, porque os caras têm tanto míssil, só se for o Godzilla, né? O Godzilla é terrível, não sei se vocês já viram o Godzilla. O Godzilla é difícil de matar, mas se for um dragão desses que nem parece nesses filmes medievais aí, os caras matam o bicho com espada, pô. Imagina hoje que a gente tem metralhadora, bomba atômica, né? Então, é muito mais... O anticristo estava ferrado, né? E a besta. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer abordagens que são relevantes, então, dentro dessa aplicacidade, você precisa ter experiência com estudos. A Bíblia é um livro muito, muito sério, a Bíblia. Você não pode interpretar de qualquer forma, segundo o seu bel prazer. Você precisa tomar muito cuidado na hora de aplicar, porque tem pessoas ouvindo
E essas pessoas vão levar isso para a vida delas. É a mesma coisa de eu colocar, vamos usar um exemplo, uma comparação aqui. Eu tenho um carro Gol. Aí eu compro velas de um Vectra e ponho no meu Gol. Vai dar problema. Ah, mas não é vela, pô? É. Mas não vai funcionar direito. Então, eu tenho que trazer as coisas que geram conexão, que vai levar, eu tenho que levar as pessoas a se conectarem com Deus. Para não acontecer aquilo que aconteceu no quadro, naquele quadro que tem na Capela Sistina, né, de Adão tentando se conectar com Deus. Michelangelo fez aquela pintura maravilhosa, e ele não consegue se conectar com Deus. Porque Deus é HDMI e ele é VGA. Né? Aí não conecta. Mas nós precisamos fazer abordagens que são corretas. A sua mensagem, sem dúvida, precisa ser ouvida e entendida e aplicada nas nossas vidas. Por isso precisamos tomar cuidado, muito cuidado na hora de interpretar textos bíblicos. E o livro dos Cânticos é um perigo também, até porque foi considerado um livro muito sensual. Já pensou você trazendo uma igreja de pessoas tradicionais, conservadoras, algumas coisas para a aplicabilidade daquilo, de uma forma meio equivocada, você vai ter problemas. Então, a interpretação histórica social do Cântico dos Cânticos, que é um livro poético, né, escrito em hebraico, que consta na Bíblia como parte integrante das Escrituras. O livro faz parte, como eu havia falado no começo, o livro faz parte, né, da tradução hebraica que se chama Ketuvim, ou escritos. Os escritos dos hebreus, eles têm mais do que o nosso. O nosso são só 5. Até trabalhamos aqui, né, hoje é o último livro. E formam uma coleção de diversidade, incluindo Daniel, livros de Jó, Crônicas, Esdras, Neemias, Salmos, Provérbios, né? E assim são chamados de 5 rolos. Para nós são, ainda tem também Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esté. Olha o tanto de livro que tem o escrito deles, o Ketuvim. Os quais eram lidos publicamente nos principais festivais israelitas. Para quê? Para mostrar questão de vitória, animar o povo, mostrar que vale a pena acreditar em Deus, que vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Esses livros, eles tratavam da herança antiga do povo hebraico para tentar animá-los, levantá-los, empolgá-los. Qual foi a intuição nossa de trazer estudo sobre esses 5 livros de escritos? Mostrar relacionamentos, onde você, nos Salmos, onde você louva a Deus, onde você apresenta suas súplicas, onde você tem ações de graça. Qual foi a intenção de Provérbios? Mostrar a sabedoria, como os pais ensinam seus filhos, como os filhos escutam seus pais, como as pessoas se preocupam com o dia a dia da vida. E Eclesiastes, para mostrar que você deve olhar para a vida como uma coisa breve, por mais que você deve ser sábio com a sua vida, mas você precisa ver que a vida só tem sentido se for uma vida pela qual Deus preparou para você. Né? Aí você vem no livro de Cânticos, fala sobre o amor, né? Esse amor de Deus. O livro de Jó mostra o sofrimento de pessoas que perseveraram porque confiaram em Deus. Mesmo diante de toda dor e sofrimento, eles não se deixaram vender para o Senhor. Né? É que nem nós estamos vendo na política hoje aí, né? A oposição do candidato que está em evidência, mudou até o nome, né? Colocou lá igual dele, a cor da bandeira verde e amarela, porque pensa que brasileiro é tudo bobo, né? E é fácil de se manipular. E, na verdade, acaba sendo mesmo, de certa forma, fácil de manipular as massas, né? Porque como é que você consegue ter um país que foi governado por uma equipe durante 16 anos, só trazendo danos para o país, e o cara tem quase a metade da expressão de votos do país? Né? Isso mostra que é fácil manipular a massa, né? E aí você vem um cara com uma perspectiva e escuta as coisas assim, que nem, por exemplo, o cara chamando o outro de fascista. O povo é tão doido que eles não sabem nem o que é fascismo. Né? Então, são coisas assim que você vê que as pessoas, o brasileiro em geral, precisa muito aprender a estudar, precisa poder ler, e precisa aprender essas coisas da palavra de Deus, não é diferente. Não dá para você edificar a sua vida sem uma base na palavra de Deus. Se você quer ser cristão sem base bíblica, não tem jeito, você vai ter muitos problemas. Tiago fala isso no capítulo
5, acho que é 5 meses, é isso mesmo, pastor, que fala sobre a questão de onde vêm as dores, os sofrimentos, os problemas que tem no meio de vocês. Isso vem dos desejos carnais que habitam em vocês. Vocês pedem e não recebem. Porque pedem mal, pedem para gastar, para ser vaidosos. Vocês querem buscar a Deus para ter vaidade, para viver uma vida de opulência. E Deus não existe, Deus não está no nosso meio com esse propósito. E acabam gerando sofrimentos, dores. Aí depois às vezes as pessoas vão buscar a Deus, buscar os pastores, querendo soluções e não acham e vão embora. Por isso você precisa edificar a sua vida numa base da palavra, como cristão que são, e a partir dessa base começar a edificar a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por que todas as coisas me são lícitas? Está tudo aí para mim. Só que como eu tenho uma vida edificada sobre uma base da palavra de Deus como cristão que eu sou, eu não vou atrás dessas coisas. Não tem jeito, por que não? Ainda que seja prazeroso, não tem jeito. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. O conteúdo do livro de Cantares, né? Contém descrições de personagens e cenários, para você poder entender bem que isso não é só uma coisa como se, por ser um livro poético, isso aí, todo livro é alegórico, até o próprio Salomão é alegórico, os sentimentos é tudo alegórico. Não. Ele tem personagens, paisagens campestres, urbana, né, que resultam em um ambiente idílico, de harmonia entre a vida humana e a natureza. Então você percebe que ele não traz só aquela questão da fábula, né, de exemplos que estão relacionados à poesia, que vai dar para você entender que está relacionado com contos de fada, com ilusões, não tem nada a ver com isso. Tá? Você não vê aqui falando como... eu vi uma reportagem uma vez, o pessoal estava no Vale do Amanhecer, aí a repórter perguntou assim, o que você viu de mágico aqui? Aí o cara tinha fumado muita maconha, né? Ele estava bem à vontade. Nossa, aqui é mágico. Eu estava assim, sentado, encostado, e eu sentado na grama, olhando para o céu, para a natureza, absorvendo a energia da natureza, e eu vi uma coisa mágica. A águia paira no céu, aterriza, ao alçar voo novamente, ela sai com um coelho nos seus pés. Isso é muito mágico. Eu falei, mas cara retardado, seria mágico se fosse o coelho voando e pegasse a águia. Aí ia ser mágico. Mas a águia descer, pegar um coelho e ir embora com ele, isso é natural, Né? Então, para você ver como é que a cabeça das pessoas, eles estão procurando tanta coisa assim que não tem nada a ver. Então, nós precisamos começar a perceber que o texto do livro de Cantares, ele é um texto que ele conta um evento que realmente é um poema que mostra os sentimentos, mas ele trabalha com coisas que realmente existiam. A autoria e a data. Ao contrário do livro de Eclesiastes, é explicitante associado ao rei Salomão somente na tradição e não seu conteúdo. O livro de Cânticos é claramente conectado com Salomão. Você vai ver lá em Cantares capítulo 1. Salomão foi o que inventou esse livro aí. Aqui é um livro de inventares, né? O cara fala coisa que você vai procurar. Principalmente tem uma turma aí que... Mas deixa para lá, não vou falar não, porque depois sai na internet e fala quem está falando mal de outras religiões. Eu não gosto disso. Eu acho que cada um, né? Então, bom, eu só gosto de falar mal, só não tiver ninguém olhando, mas está todo mundo olhando, né? Porque, eu aprendi que a gente fala mal dos outros pelas costas. Se você falar mal dos outros na frente, dá problema. Se inventou falar mal só pelas costas, não pode falar mal na frente. Né? Estou brincando, gente. Então, o conteúdo do livro de Eclesiastes, que é explicitamente associado ao rei Salomão, somente na tradição. Né? Salomão, o livro de Eclesiastes, ele vai ser associado a Salomão na tradição, ao contrário do livro de Cânticos, que ele é claramente conectado com Salomão.
E aí você tem alguns textos na Bíblia, ali, ó, as referências ali, que mostram para vocês que realmente ele fala de Salomão. O título do livro atribui a autoria a Salomão, capítulo 1, versículo 1. Tanto em português como em hebraico. O livro recebeu o título a partir das palavras iniciais que expressam o superlativo de todos os cânticos. Este é o cântico. Isso é melhor, o mais belo dos cânticos. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem uma tradição bíblica, dentro da tradição de estudiosos, que muitos livros que foram escritos, às vezes, naquele tempo se tinha o costume de escrever livros em nome de outra pessoa para homenagear essa pessoa. Né? Para homenagear essa pessoa. Então, por isso que às vezes a gente tem algumas dúvidas, algumas questões, aí nós fazemos algumas análises com relação à localidade, forma de se escrever. Inclusive o livro de Hebreus hoje tem uma controvérsia muito grande, né? Pessoas acham que foi Paulo, outros falam que foi Apolo, e vai se dando para outros inúmeros nomes. Por quê? Por causa da forma de se escrever. Tem muito parecido com a linguagem de Paulo. Inclusive no último capítulo ainda fala sobre Timóteo. Timóteo era discípulo de quem? De Paulo. Então, se traz essas dúvidas, então se gera essas dúvidas, porque não dá para você definir bem. A tradição não fala nada, só os intérpretes, né, os estudiosos. Então não tem como você trazer uma afirmação sobre isso. O título original do livro é Cantares de Salomão. Traz a ideia de que Salomão, o grande rei hebreu, filho de Davi e Batseba, teria sido o autor do livro. Foi durante o seu reinado que foi durante o seu reinado durante o seu reinado em Israel, que atingiu o ponto máximo da sua glória e riqueza como patrono das artes e da arquitetura, do comércio internacional. Salomão foi um gênio. Salomão foi um gênio. Inclusive o pastor Whindersson, algum tempo atrás, aqui falou de algumas dos seus feitos, né, arquitetônicos, que eram de impressionar. Então, na área de economia, comércio, arte, Salomão ele sobressaiu muitas pessoas. As razões para comprovar a autoria. Eu falei que foi Salomão, deu algumas bases, agora as razões. Em primeiro lugar, a capacidade de Salomão de produzir obras. Essa obra, de acordo com 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, Salomão compôs 1005 cânticos. Em segundo lugar, né, o conteúdo do livro indica um estilo de vida muito opulento. Vocês sabem o que é opulência, né, gente? Opulência é uma linguagem assim que denota pessoas que vivem uma vida abastada, de conforto, de luxo, tá? Isso é opulência. E um clima de tranquilidade e muita característica dessa época em que viveu Salomão, que era muito característico dessa época em que ele viveu. Outra razão, em terceiro lugar, o livro apresenta um amplo conhecimento de fauna, flora de Canaã, e que harmonizava perfeitamente com o grande nível de conhecimento que Salomão tinha. Em quarto lugar, a geografia do cântico. É mencionado com muita liberdade, como, por exemplo, a localidade do extremo norte e o extremo sul. Então, essas análises, né, são provas que trazem exemplos de que realmente Salomão é o autor desse livro. Tá? Então, uma grande questão a ser resolvida no estudo desse livro é a questão que envolve o tipo de literatura a que ele pertence e que abordagem será assumida ao interpretar o livro. Então, você precisa, para quem vai trabalhar com esse tipo de livro, com esses tipos de abordagem, é muito interessante usar essas apresentações para você ter uma base que as pessoas possam absorver o conteúdo daquilo que você está falando. Historicamente, tem havido 4 abordagens principais, né, que nós vamos ver agora, que eu vou mostrar para vocês, que se abordam de forma alegórica,
né? Alegoria, a palavra traz ideia de dizer que significa outra coisa. Às vezes eu mostro uma coisa, mas eu quero mostrar outra por trás. Por exemplo, era muito falado, Jesus usou muita alegoria quando ele fala sobre as parábolas, né? Que tinha um cara jogando sementes, o lavrador jogando várias sementes, e elas caíram em vários tipos de solos, né? Solo rochoso, solo espinhoso, o solo fértil. E aí isso ele usou exemplos alegóricos. Uma alegoria para mostrar outra coisa. Tipologia é uma outra segunda abordagem. São as formas que você pode abordar o livro de Cantares para você trazer uma pregação, para você fazer um trabalho de exortação, orientar as pessoas, né? Então, você pode usar algumas abordagens do livro que você não vai sair fora dessa realidade do livro. É a tipologia também. A segunda abordagem é a tipologia. Convém notar que, enquanto a alegoria nega ou não leva em conta a historicidade ou a realidade factual do registro do verotestamentário, né, impondo um sentido mais profundo, abstrato, espiritual ao texto, a tipologia reconhece a validade do relato do texto. Então, a tipologia ela reconhece a validade do relato do texto, ao contrário da alegoria. Na alegoria, você não precisa trazer... Vamos supor, eu vou trazer uma pregação sobre o livro de Cantares para os dias de hoje. Eu não preciso, se eu quiser usar alegoria, eu não preciso falar de períodos históricos, de eventos históricos, é só trazer para a realidade de hoje e usando algumas eventuais apresentações para que as pessoas possam compreender dentro dessa realidade que se vive hoje. O drama. A terceira forma de você abordar esse livro também, se você quiser trabalhar dentro dessa perspectiva de pregação ou exortação, como havia falado, ou até escola dominical, você pode abordar como drama. A abordagem para a interpretação de Cantares tem sido também parte da tradição eclesiástica. Várias teorias têm sido criadas como canções nupciais, sírias, né? Festivais, entronização, ritual cultílico, que é de culto, né? Que celebra casamentos sagrados de uma deusa com o rei e etc. Então, a questão do drama você pode abordar também dessa questão de relacionamentos, que está relacionado a casamentos, cultos. Então, tudo isso você pode usar na sua abordagem, de forma natural. A interpretação natural propõe que Cantares deve ser interpretado como os fatos parecem ser naturalmente. Então, a interpretação natural você deve abordar como os fatos realmente apresentam, ou seja, uma série de poemas que falam clara e excepcionalmente sobre sentimentos, desejos, né, e esperanças, interesses. Então, de forma natural, é você simplesmente abordar aquilo que realmente o texto está mostrando. Os temas do Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos tem temas como jardim, um dos poemas mais comuns presentes na poesia do amor, de amor. A da minha vinha, pomar, jardim, além de grande uso de plantas e flores e árvores. Então, o cântico ele apresenta alguns temas também dentro dessa perspectiva botânica, né, do jardim, da questão que está relacionada com essas apresentações da botânica. Outra forma também é o amado, um adjetivo, né, epiláteto, epíteto, oh meu Deus, eu tenho dificuldade de fazer essas palavras, epíteto, usado para com o homem em Cantares, meu amado. A mulher dirige-se ao homem desta forma cerca de 27 vezes no livro de Cantares. Então, é uma forma também dos temas abordados no cântico, meu amado. O vinho. Muitas são as palavras usadas no Antigo Testamento para o vinho. A palavra mais usada é iain, que designa o suco de uva fermentado. Eu não sei se vocês sabem, dentro da cultura hebraica, eles faziam assim,
Tinha dois tipos de vinho dentro da cultura hebraica, que eles usavam um vinho para consagração, para essas coisas dos sacerdotes. Ele era menos fermentado. E o vinho usado nas festas era o mais fermentado. É mais ou menos que nem hoje, por exemplo, você pega uma bebida 12 anos, 50 anos, né, envelhecida, ela tem um sabor muito diferente e, às vezes, a questão da fermentação acaba... É lógico, tem a destilação e a fermentação. Na questão da fermentação, ela vai te deixar mais embriagado, mais rápido, dá sensação de prazer, de gozo, de alegria, né? De forma mais rápida, e se você beber muito, você vai ficar embriagado, né? Bêbado, chapadão, não é não? Então, e tem a bebida que era usada pelos sacerdotes, que ela era menos fermentada. Tá? É mais ou menos igualzinho aquele suco de uva que a gente toma, aquele de integral, né? O cara compra o suco de uva integral achando que vai fazer bem para a saúde dele. Ele está comprando um concentrado de açúcar. Vai ficar pior ainda. Teve um cara aqui da nossa igreja que tomou um suco de uva desse aí, numa festa que nós fomos, e ficou bêbado. Eu falei, pelo amor de Deus, lá que você é mentiroso. O cara ficou bêbado com suco de uva, porque ele tomou muito e fermentou. Eu falei, Imagina se eu tomar um vinho de verdade, então ele fica doido. Mas tá bom, né? Tem uns caras que é muito santo, né? E a gente tem que respeitar a santidade do cara. Então, dentro dessa perspectiva do vinho, né, era uma bebida comum no Antigo Testamento, no Oriente Próximo era uma bebida comum, várias referências ao vinho em cantares, que trazem a ideia de alegria associada a essa bebida. Então, sempre que você vai ver vinho nesses lugares, ele está tentando apresentar uma ideia de alegria. Então, o tema também, cânticos, vinho. A importância das horas. Porque depois dos 40, né, a dificuldade, seus olhos ficam meio curtos. Problema de veia, né? Veieira. Então, a importância dos cânticos para hoje. Uma sociedade cada vez mais permissiva, né, que se permite quase tudo, em que a mulher é tratada como objeto, desejo sexual dos homens, né, e por amor a si próprio, uma aliança de casamento, que isso também está em declínio, estudar esse livro é de grande importância, pois ele descreve e celebra o amor conjugal, como dádiva de Deus que deve ser obtido e desfrutado em pureza, mantido a todo custo. Então, como cristãos, não devemos ficar embaraçados ao tratamento desses assuntos. Então, o livro de Cânticos, nesse aspecto, ele trabalha para os dias de hoje, ele trata isso com muita naturalidade, de uma forma muito sábia, mostrando o quanto o homem deve estar apaixonado pela sua esposa, a sua esposa pelo seu marido, trata as relações amorosas de forma muito simples, muito pura. Não trazendo de forma libertina, de forma vulgar, apresentando uma relação, sentimentos, até porque, como eu falei para vocês no começo, você deve olhar para o livro de Efésios, né? Tem muito cara que não sabe como ser marido, leia Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala que Cristo e a igreja são o exemplo perfeito de casamento, porque o casamento baseado em Adão e Eva não dá mais para ser usado como exemplo. Até porque Adão foi amaldiçoado por Deus. E Deus fala assim que o seu desejo será do seu marido, mulher, e o homem dominará sobre você. Então, o homem adâmico, ele não lidera a sua mulher, ele domina ela. Ele manda nela. Né? Mas o homem bíblico, o novo homem, o homem de hoje, o exemplo de homem hoje é Cristo, não é Adão mais. E como Cristo viveu pela sua amada? Viveu com morte de cruz. Ele é o sacrifício. A esposa adora, o homem se sacrifica. Entende? Por que tem muita mulher liderando no casamento? Porque o homem deixou de ser o sacrifício, a mulher, e quer sacrificar a esposa. Então, essa relação do livro de Cânticos, ele trabalha muito essa perspectiva desse respeito mútuo, dentro dessa perspectiva, dessa visão de Cristo como a igreja. Esse é o ministério perfeito.
Você não adianta você ficar tentando ir lá usar... Acho que as igrejas não deviam nem usar mais aquele negócio, deixará o homem, pai e mãe, e uniciar. Deveria usar Efésios agora para falar. Sabe? Que marido, ame a sua esposa. Esposa, respeite o seu marido. Porque esse é o ministério perfeito, que eu falo de Cristo e a igreja. Então, se esse é o ministério perfeito, que sejamos nós essa visão. Que nós somos Cristo e nossa esposa é a igreja. E por quê? Porque a igreja precisa respeitar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus morreu pela igreja. Né? E um dia ele vai vir buscar ela. Qual o sentido do livro? Ele é um guia que trata dos aspectos fundamentais da vida humana. Amor, casamento, expressão de amor entre casal, que exige compromisso e exclusividade. Tá? Casamento é coisa privada, não é coisa pública. Se você está casado com a sua mulher, é só ela. Você não tem que ter uma vida pública, ou seja, várias mulheres. Né? Assim também como a esposa. Celebração do amor entre o homem e uma mulher, alvo, válido e belo, mesmo no mundo como esse mundo de hoje, caído e pecaminoso. Então, o sentido desse livro traz isso, a exaltação ao amor conjugal, como dádiva de Deus que deve ser alcançado em pureza e preservado com perseverança. Então, nós precisamos perseverar. Então, o sentido desse livro, ele é muito importante para os dias de hoje. A primeira parte do livro dos Cânticos lida com alegrias, problemas da vida conjugal do casal. Enquanto ela vive no palácio, a nova rainha frequentemente ficou saudosa das montanhas do Líbano, onde ela cresceu. Então, como aplicar esse princípio de amor que sabe esperar? Para os jovens, olha só como a Bíblia é perfeita. Para os jovens, saber esperar o amor verdadeiro. E hoje tudo que ensina para o jovem é que a vida é muito curta. Então tem que curtir. Aí você vira carteira de motorista, quando curte demais é que nem couro. Você vira carteira depois. Morre, né? Então tem que saber esperar, tem que ter paciência. Né? Até porque hoje a vida é mais longa. Se você não viver uma vida projetando para o futuro, quando chegar no futuro, você está lascado, porque você envelheceu sem preocupar com o seu dia a dia, em preservar para frente. Confiar na soberania de Deus. Jovens que estão na igreja precisam aprender a saber esperar o amor verdadeiro e confiar na soberania de Deus. Para os pais, levar em conta a seriedade das emoções e dos sentimentos dos seus filhos. Manter as portas abertas para conversar, aconselhar, dialogar com seus filhos sobre relacionamentos românticos, sobre... às vezes seu filho arruma namorado, você, moleque, você é muito novo para namorar, sai para lá, não sei ainda de conversar com seu pai, não. Aí seu filho vai procurar para quem? Para o garanhão da escola, para os amigos que são garanhão aí fora, né? E você já sabe o que vai dar, né? Antigamente eu ia conversar com meu pai sobre... Eu nunca falei sobre namorada minha para meu pai, porque senão meu pai falou assim, rapaz, você me respeita, rapaz. Isso é coisa de falar com seu pai, rapaz? Antigamente era assim mesmo, né? E era difícil, não tinha internet, como é que você ia aprender? O primeiro beijo que eu dei, acho que eu tinha quase 17 anos de idade, sei lá. Hoje, você falar para um moleque que você beijou a primeira vez com 17 anos, ele ri de você. Porque antigamente era difícil, os pais não queriam orientar os filhos. Às vezes as mães até orientavam, mas pai, meu amigo, pai, você mal conversava com ele. E quando ia conversar, estou vendo o Jornal Nacional, porra! Chega para lá, rapaz! Quer atrapalhar ver meu jornal? Não é difícil, eu quase não conversava com meu pai. Quando conversava era para levar bronca, né? Quando minha mãe falava, seu pai quer falar com você, ixi, é levar bronca. Então, proteger o coração dos seus filhos, né? Ser guardião da porta do jardim deles. A estrutura do livro de Cântico. As palavras iniciais de amor, desejo mútuo, convite do amado à amada para irem ao campo, sonho de busca da amada pelo amado, o centro é o casamento,
Então, esses são algumas das estruturas do livro. Sonhos em busca de uma amada pelo amado, convite da amada ao amado para irem ao campo, como eu falei para vocês. Então, isso está a exegese do livro. Para muitos exegetas, o livro de Cânticos seria uma... Ixi, está quase passando hora. Uma coletânea, né, que celebra o amor mútuo, fiel, e sela o matrimônio. Tem a figura do Messias. O poeta poria, portanto, em cena o novo Salomão, o rei de Israel, a figura messiânica, que com a sua noiva, né, com origem gentílica, na Sião futura dos tempos novos. Seus cantos de amor tornariam assim a conotação universalista e messiânica. E, por fim, a interpretação proposta do livro permite que o cântico, as relações de Cristo com a sua igreja, ou em particular com cada crente. Então, pessoal, o livro de Cantares, ele traz essa exposição que mostra o relacionamento de Cristo com a igreja para os nossos dias. Você pode trazer e traz ensinamentos de como pais, filhos, como relacionamentos devem ser desenvolvidos a partir de uma leitura desses livros. Então, a Bíblia, por isso eu digo para vocês que vocês precisam estudar. A Bíblia não foi feita por acaso. A Bíblia não é um livro de conteúdos aleatórios. A Bíblia não é um livro feito de qualquer forma. Estudar a Bíblia não vai deixar você louco. Estudar teologia não vai deixar fazer você ficar doido. Tem muita gente que fala assim, estudar teologia eu vou ficar doido. Todo teólogo é doido. Não tem nada a ver com isso. Né? Então, se você ficar doido, porque você era doido mesmo. Então, assim, você precisa aprender a lidar com esses textos para edificar a sua vida. O pastor, ele é muito importante na vida do membro de uma igreja, mas a leitura bíblica ela é fundamental. E o estudo da palavra, porque às vezes você lê e não entende. Como aquele eunuco lá, né, que Filipe para e fala assim, eu estou lendo o livro de Isaías, e aí, está entendendo? Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? A Bíblia precisa de métodos, metodologia para se estudar ela, para edificar a sua vida. E quando você conhecer, você vai ter uma cultura cristã, uma forma, você vai ser tão edificado com essa palavra em relação a Deus, que você vai ficar impressionado com tudo isso. Eu encerro aqui esse conteúdo, que se você quiser também se aprofundar neles, você vai achar livros. Se você quiser ver novamente, você vai entrar no canal da igreja, Batista Renascer, e vai poder ouvir quantas vezes você quiser esses conteúdos e outros conteúdos, para poder que você inculque isso na sua cabeça, na sua memória, para servir como base para você partir para outros estudos. Aqui foi só uma apresentação de conteúdo e alguns comentários simples sobre esse livro, que dá para você estudar muito tempo. Tá ok, pessoal? Espero que Deus abençoe vocês, que Deus edifique vocês, porque vocês já são abençoados. Que o Senhor Deus edifique a sua vida cada dia mais na palavra dEle, porque você é edifício de Deus. Amém? Deus abençoe.